Olá pessoal, tudo bom? Quero estar gravando aqui mais um pequeno vídeo para responder a uma pergunta que as pessoas às vezes fazem, principalmente quem está no início de faculdade, ouve muito sobre essas duas palavras que quero comentar aqui agora. A primeira palavra é resumo e a segunda é resenha. Muitas pessoas, principalmente no que tange a ideia de análise de texto, quando vão analisar alguma obra, fazer uma análise crítica daquela obra, aparece muito a palavra resumo e resenha, que muitas vezes é solicitado pelos professores. Qual é a diferença de resumo e resenha? Eles são as mesmas coisas, como muitas pessoas acabam que às vezes confundindo, ou são algo totalmente distinto? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Resumo e resenha é algo totalmente diferente uma coisa de outra. Por exemplo, o que é o resumo? O resumo é nada mais nada menos do que um texto que a pessoa elabora para comentar algo de determinada obra, seja ela um livro, seja ela uma revista, seja um jornal ou qualquer outro texto, artigo acadêmico e etc. Ou seja, como é que se faz um resumo? É a mesma coisa, você pode ler um livro, por exemplo, que tem 10 capítulos e pode destacar falando sobre o que cada um desses capítulos está falando. Porém, tem um pequeno detalhe. Você jamais pode dar a sua opinião. Por exemplo, você jamais pode dizer o que você achou do texto, você não pode dizer o que você concorda ou discorda sobre o que o autor comentou, e muito menos você pode dizer o que é certo e o que é errado. Sem contar que até esse termo certo e errado hoje, dentro das universidades e faculdades, não é o termo mais correto a se usar. A gente usa mais correto ou coeso, ou incorreto ou alguma incoesão. Mas não usamos mais o termo certo e errado em trabalhos. O que acontece é o seguinte, dentro do resumo você vai ter que saber que tipo de resumo você está usando. Porque não existe só um tipo de resumo. Por exemplo, existe o resumo informativo. O que é o resumo informativo? Qual é a sua função? O resumo informativo é quando você vai apenas informar a respeito do que aquela obra fala. Os seus pontos principais, os capítulos, o que o autor queria falar, qual era o objetivo do autor naquela obra, quais são os resultados finais e etc. O segundo tipo é o indicativo, que também vai apenas apresentar pontos importantes dentro de um trabalho, mas sem nenhuma opinião particular. O terceiro tipo de resumo é chamado de resumo crítico. É aqui que começa às vezes a confusão. É que o resumo crítico, ele é em si a própria resenha. Porque no resumo crítico você não vai apenas destacar os pontos principais, mas você vai comentar sobre cada um desses pontos e a partir daí você já pode emitir a sua opinião. Então, resumo crítico é a própria resenha. Já o resumo indicativo, ou melhor, resumo indicativo e informativo não pode ser a mesma coisa. Então vem a pergunta, o que é a resenha então? A resenha, diferente do resumo, é algo contrário, é uma antítese. Já na resenha você vai poder emitir a sua opinião particular. Porém tem um detalhe, existe também 3 tipos de resenha. A primeiro tipo de resenha é chamada de resenha crítica, que é quando você vai analisar a obra de acordo do ponto de vista, analisando os pontos positivos e negativos de qualquer obra que você lê. O segundo tipo de resenha é chamado de resenha temática. É quando você seleciona um tema e você vai avaliar diversas obras, diversos livros, diversos artigos de autores que trabalharam sobre aquele tema. Por exemplo, nós estamos agora no dia 31 de outubro, que foi nessa semana, foi feito homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante. Se a gente fosse escolher o tema da Reforma Protestante para fazer uma resenha temática, a gente teria que avaliar o ponto de vista de vários escritores que trabalharam a respeito da história da Reforma Protestante e assim fazer aquilo que os historiadores, por exemplo, chamam de historiografia, que é juntar vários autores de opiniões diferentes e fazer uma análise sobre o que eles produziram. Então essa é a resenha temática, que é o segundo tipo de resenha. O terceiro tipo de resenha é chamada de resenha resumo, que é a mesma coisa que resumo. Por quê? Porque na resenha resumo, você vai fazer a mesma coisa que você faz quando planeja apenas um resumo. Você não vai poder lançar a sua opinião particular. Então,
finalizando tudo, qual é a real diferença entre resumo e resenha? É que o resumo, dependendo do tipo de resumo que você está usando, não diga que qualquer tipo de resumo é a mesma coisa, que não é. Então, resumo, você vai fazer apenas a elaboração de um texto para comentar uma obra, enquanto a resenha você vai destacar pontos principais, e se ela for uma resenha crítica ou temática, você vai criticar, avaliar pontos positivos e negativos. A não ser que você esteja fazendo um resumo crítico, que é a mesma resenha. Então, resenha-resumo é o mesmo resumo. Resumo crítico é a mesma resenha. Agora, resenha temática e crítica não é a mesma coisa. E também resumo indicativo e informativo também não é a mesma coisa. Então, quero que vocês tirem essa dúvida aí e podem estar mandando aí, curtindo no meu canal se gostaram do vídeo. E também podem estar comentando e fazendo perguntas, indicando até novos temas para outros vídeos. Muito obrigado.